Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 15 de junho, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, rapidamente, antes de iniciarmos aqui as análises, venho alertar a todos vocês que o nosso grupo VIP continua aí em uma grande promoção de R$ 49,00 por mês por apenas R$ 29,00. Isso mesmo, menos de R$ 1,00 por dia. Se você pegar aqui um green por dia, você já pagou com tranquilidade o seu grupo VIP. Pense nisso. E aqui você encurta caminhos, tá? Porque você aprende na prática. Através do Telegram, você recebe ali o link com os principais jogos de futebol, NBA, Fórmula 1 e ainda o robozinho de gols, que vai te ajudar muito. E também no grupo a gente tem as principais entradas com vídeos educacionais e você aprende, né? Aprende aqui na prática. Assiste o vídeo, aí você vai receber na palma da sua mão as principais entradas. Quem de repente está começando, coloca ali R$ 1,00 por entrada para ir aprendendo e depois que pegou o jeito, meu amigo, aí com gestão de banca, vai para cima e vai com a gente aqui, tá legal? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai evoluir bastante no trade esportivo. Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, quem ainda não aproveitou, chega junto e não marca bobeira. Bora lá dando início aqui, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Campeonato Brasileiro, vamos aqui de Red Bull Bragantino versus Curitiba, jogo às 19 horas em Bragança. Olhando aqui a tabela de classificação, Curitiba na 7ª posição com 15 pontos e o Red Bull Bragantino 12ª colocação com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Red Bull Bragantino jogando em casa. Dos 10 últimos jogos temos aqui 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Oscila entre vitórias, derrotas e empates jogando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo aqui em 7 dos últimos 10 jogos. Agora o Curitiba, como visitante, das 10 últimas partidas, venceu 4, perdeu 4 e empatou 2, oscilando aqui entre derrotas e vitórias quando joga fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Baita tendência aqui mercado de gols para o Curitiba, tá bom? Falando um pouquinho aqui do histórico, temos 4 jogos em Bragança, o Curitiba venceu 1, 2, 3 e tivemos um empate. Ou seja, no histórico o Curitiba se dá melhor. Porém, o que me chama a atenção aqui é mercado de gols, tá legal, time? Falando aqui de mais de 1,5 gols, os 4 últimos jogos, todos eles batendo, né, contra os Atlético Mineiro, jogo às 19 horas na casa do Ceará. Olhando aqui a tabela de classificação, o Galo na 6ª posição com 17 pontos e o Ceará 13ª colocação com 14 pontos. Quero dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Ceará jogando em casa. Das 10 últimas partidas, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Tem uma boa consistência jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Agora o Galo jogando fora de casa, das 10 últimas partidas, apenas uma derrota, perde pouco fora de casa, empatou 4 e venceu 5. Muita consistência jogando fora de casa. Mesmo não tendo aí o melhor momento, vamos dizer assim, o Galo ainda apresenta muita consistência, mesmo jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Puxando um pouquinho aqui o histórico dos 5 últimos jogos na casa do Ceará, o Ceará venceu 1, 2, 3, tivemos aqui uma vitória para o Atlético Mineiro e um empate. Ou seja, o Ceará leva vantagem jogando em casa. E também o que me chama a atenção é mercado de gols. Percebam aqui que dos 5 últimos jogos, batendo pelo menos mais de 1,5 gols. E das 5 últimas partidas, batendo aqui em 4, jogo às 20h30. Olhando aqui a tabela de classificação, o Flamengo 16ª colocação com apenas 12 pontos. Quem diria o Flamengo aqui namorando com zona de rebaixamento? E o Cuiabá
18ª colocação, também com 12 pontos dentro aqui de zona de rebaixamento. Um jogo complicado aqui para as duas equipes. Olhando o retrospecto do Flamengo jogando em casa, dos 10 últimos jogos, são 3 derrotas, 1 empate e 6 vitórias. Possui sim uma tendência maior de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Agora o Cuiabá, como visitante das 10 últimas partidas, venceu 4 delas, empatou uma e perdeu 5, ou seja, oscila entre derrotas e vitórias como visitante. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui o histórico, um jogo em 2021, temos um 0-0. Sinceramente, acho que essa partida não fica ainda no Campeonato Brasileiro. Agora vamos de Atlético Paranaense versus Corinthians, jogo 21h30 na Arena da Baixada, casa do Furacão. E jogar lá, hein, é bem difícil. Olhando aqui a tabela de classificação, o Corinthians na segunda posição com 21 pontos e o Atlético Paranaense quinta colocação com 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Furacão jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota, ou seja, muita consistência, um empate e 8 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. E parece que o Felipão, depois que assumiu ali, ajeitou bonito o time do Furacão, tá legal? Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. E o que me chama a atenção, galera, é que o Atlético Paranaense, que era um time bem under, né, fazia poucos gols, depois que o Felipão, conhecido aí por ser um pouquinho mais retranqueiro, vamos dizer assim, né, mas o Furacão começou a fazer muitos gols, né, se tornou um time over é um time que produz muitos gols. Percebam aqui, ó, as 5 últimas partidas, 4-0, 2-0, 2-1, 5-1 e 2-2. O Furacão virou um time over. Será que esse jogo vai ser over? Saberemos em breve. Agora o Corinthians jogando como visitante das 10 últimas partidas, perdeu 3, venceu 3 e empatou 4. O Corinthians oscilando entre empates, derrotas e vitórias fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico dos 5 últimos jogos, aí o Corinthians tem vantagem. Venceu 1, 2, 3, 4 partidas e apenas uma vitória. Olhando a tabela de classificação, o Inter na 4ª posição com 18 pontos, já o Goiás 14ª colocação com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Goiás jogando em casa dos 10 últimos jogos. Apresenta 3 derrotas, são 4 empates e 3 vitórias. Oscila entre derrotas, vitórias e empates jogando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Uma tendência forte aí em mercado de gols. Agora o Inter jogando fora de casa, como visitante, claro, das 10 últimas partidas, percebam aqui apenas uma derrota. O Mano Menezes parece que acertou esse time do Internacional, né? Muita consistência aqui como visitante. Além de ter 4 vitórias e mais 5 empates. Uma tendência aqui como visitante de empates e vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico dos 5 últimos jogos na casa do Goiás, o Goiás venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 vitórias para o Inter. América Mineiro versus Fluminense, jogo às 21h30 na casa do América. Olhando aqui a tabela de classificação, Fluminense na 8ª colocação com 14 pontos e logo atrás, na 9ª posição, o América Mineiro também com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do América, jogando em casa. Das 10 últimas partidas, perdeu 4, empatou 2 e venceu 4. Oscila entre vitórias e derrotas jogando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Baita tendência. Agora o Fluminense jogando como visitante das 10 últimas partidas, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Mesmo fora de casa, costuma aí, né, no presente recente, vencer mais aí as suas partidas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando um pouquinho aqui o histórico, percebo uma coisa engraçada, né? O time do América, neste momento, é um time bem over, né? Um time que produz muitos gols. Porém, esse confronto é um confronto under, com placares magros, tá? 1-0, 0-0, 1-0, 1-0, apenas 3-0. E falando aqui de vitórias, né? O América jogando em casa venceu 1, 2, 3 partidas, tivemos uma vitória para o Fluminense e um empate. Ou seja, em casa o América